Olá, tudo bem? Cá estamos novamente para tratarmos de um assunto tão importante que começamos, que é a família. Nesta semana estamos considerando o tema Famílias Imperfeitas. Somos membros de famílias, todos nós participamos delas e somos seres imperfeitos. Foi o que constatamos da última vez que consideramos o assunto. Temos que ter isso em mente, depois considerando cada detalhe que nos envolve, porque assim poderemos ter um grande progresso. A Bíblia diz em Jeremias, o profeta Jeremias, diz no capítulo 17 e no versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz na humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. É uma declaração bastante desagradável e muito pesada. A expressão maldito é uma expressão totalmente relegada ao esquecimento nos séculos modernos, porque no passado maldição era algo muito comum. Eu quero, porém, focalizar em que ponto se dá esta declaração divina. Deus não está amaldiçoando ninguém. Deus está amaldiçoando uma atitude, Deus está amaldiçoando uma escolha. Ele está mostrando, antes que ocorram as consequências, ele está mostrando que virá a consequência. Uma pessoa que anda em excesso de velocidade, que todos os amigos dizem, não corra, é perigoso, não pega nada, ele fala, deixa comigo, estou no controle, eu sei dirigir, sei o que estou fazendo. E um dia esta pessoa, surpreendida como é próprio, em situações de força enorme da sua velocidade, a força do carro, a sua própria condição, não deu outra. Um dia sofreu um acidente e morreu. Ou então sofreu um acidente e ficou tetraplégico, ficou com deficiências físicas, perdeu órgãos do corpo. Então, a maldição não está em dirigir carros, a maldição não está em andar em velocidade. A maldição é quando você junta três coisas e as executa. Você tem o potencial, você tem a norma que rege e você faz uma escolha diferente. Quando essas três partes se encontram, você tem a maldição embutida. Mais dia, menos dia, ela virá para você. Então vamos voltar. Maldito aquele, o maldito homem que confia no homem e que coloca na humanidade imperfeita a sua confiança e se afasta do Senhor. Então é bem claro, Jesus disse certa vez, não podeis servir a dois senhores, ou você agrada um e desagrada o outro, ou você agrada o outro e desagrada o um. Nós não podemos servir a Deus e também as nossas inclinações, ou as nossas preferências. É muito comum pessoas se basearem em opiniões de amigos. Nós temos, por exemplo, na juventude a força maior, mas eles não são únicos nisso, não. Tem pessoas, por exemplo, que pertencem a grupos esportivos. Eles seguem esse grupo, eles realizam o que os líderes desses grupos realizam. No Brasil temos visto muitas manifestações desagradáveis de torcidas organizadas que promoveram grande vandalismo e violência, até com mortes, em alguns estádios do Brasil. Um ambiente que poderia ser aberto à família, um ambiente onde crianças podiam estar presentes, ficou comprometido e tem estado comprometido. Qual é a razão que um grupo de pessoas, de maneira desvairada, perde o controle total do que é lógico, do que é de consenso, de bom senso, e vão em frente? É porque há um grupo de pessoas, há uma maioria sugerindo uma ação e estes são influenciados. Agora, a maior influência, e eu considero a mais perigosa, é a influência de ouvir o meu eu. A minha pretensão de sabedoria, a minha pretensão de conhecimento é que tem para nós o maior risco individual, o maior risco. Então, maldito o homem que confia no homem, pode ser confiança em si mesma, em si mesmo, nos outros, mas é no braço humano. Então, por exemplo, uma pessoa que não estuda a Bíblia diariamente, como combinamos há dias atrás, uma pessoa que não estuda a Bíblia, esta pessoa sai para o seu trabalho com a cabeça que tem, com as inclinações que tem, com a força da sua natureza. Ela vai sair, vai ligar o rádio, ela pode escutar música, pode escutar noticiário, ela vai escutar vozes.
Essas vozes alimentam o seu pensamento. Esses pensamentos alimentados somam os conceitos da sua vida. Os seus conceitos determinam as suas escolhas, influenciam as suas escolhas, influenciam as suas ações. Cada escolha feita, cada ato praticado, se nele estiver embutido algum tipo de prazer, algum tipo de satisfação, especialmente que alguém me disse, isso é bom, vai dar isso, 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 você vai conseguir aquilo, aquilo, eu aceito isso, eu aceito e guardo, quando acontecer a oportunidade eu faço. Então, esta concepção é tida como verdadeira, ela é tida como certa, especialmente ela é tida como melhor ou a melhor. Você conhece a expressão senso comum? Senso comum é uma expressão que caracteriza uma ideia comum de uma maioria que passa a ser tida como certa, como melhor, como correta. Senso comum é aquilo que acontece com os vários segmentos dos seres humanos a partir da idade juvenil. Por exemplo, desde pequenininho, o bebê, ele já não quer que as pessoas o dirijam. Ele quer se dirigir sozinho. Aquele que começa a andar, que já saiu da idade de bebê e é criança, ele não quer segurar nas mãos do pai, não quer segurar nas mãos da mãe, ele quer andar por si mesmo, e cai, se machuca, os pais estão ali para protegê-lo. Aí ele chega na idade juvenil, ele não quer andar com pessoas que o pai quer, ele quer andar com seus amiguinhos, e já começa a dar trabalho para pais, às vezes em ambientes como a igreja, manterem seus filhos perto de si. Mas quando chega na adolescência, pode esquecer. Eles vão ficar com os iguais, eles vão se vestir como os iguais e eles vão fazer o que os iguais fazem. Então vejam que importante isso. O tema de hoje, para a nossa reflexão, é juntos por minha conta. É onde começa o aspecto da relação familiar. Sempre começa no namoro. Então como é que eu começo? Eu começo com as crianças? As crianças não vão ter condições de estrutura, de maturidade para entender isso. Começo com os pais já estão casados, já estão com uma série de dificuldades enfrentadas em suas casas. Então nós vamos começar com os dois. É como os pais podem influenciar as escolhas dos filhos para um relacionamento exclusivo. Nós somos seres que necessitamos de relacionamentos exclusivos. Nós precisamos disso porque isso alimenta o nosso senso de pertencer. Enquanto pequenos, os bebês precisam, é uma necessidade básica, o senso de pertencer. Isso é desenvolvido neles por afeto demonstrado, valorização, expressões de eu te amo, você é meu, você é demais, abraçar, dar oportunidades a satisfazer o que ele quer, quando aprovado, traz bem para ele, enfim. Essa relação de envolvimento, mesmo as restrições, mesmo os limites, dão à criança a ideia do senso de pertencer, alimentam essa necessidade básica. Mas quando ele cresce, ele precisa ter alguém a quem ele se entregue. O senso de pertencer, ele é mais importante do que ter alguém. O egoísmo quer ter, quer receber. As pessoas se relacionam para ganhar. Eu vou ter uma pessoa que vai me dar tudo o que meus pais não me deram. Eu vou ser a pessoa mais feliz com esta, porque ela vai me dar o que eu quero. Ela vai fazer o que eu gosto. As pessoas, quando casam, na sua maioria, têm este pensamento. Com o tempo, com a prática, com a divulgação, um passa para o outro, isso passa a ser senso comum. Senso comum não quer dizer que esteja certo, mas é onde a gente se sente mais confortável, porque a maioria pensa. Então imagine de novo o indivíduo que saiu de manhã, sem nenhuma reflexão da palavra, ele está dirigindo, ele está indo para o trabalho, está de ônibus, com seu fone de ouvido, todo mundo hoje em dia tem fone de ouvido, está indo com algum tipo de equipamento, ou o próprio celular, um iPod, um iPad, alguma coisa que possa transmitir som. Esta pessoa está ouvindo ou uma música, ou músicas, ou está ouvindo falas. Estas falas estão formando seus conceitos e ele passa a entrar no senso comum. Passa a achar certo uma coisa que todo mundo fala que está certo. Um locutor de rádio que não tem nenhuma formação, nem psicológica, nem espiritual, nem do conceito social que possa reger uma sociedade, mas que é um indivíduo popular, que tem boa audiência, ele vai falando, as pessoas vão ouvindo e muita gente passa a fazer o que ele disse. Isto é senso comum. É uma divulgação de uma posição adotada. Eu tenho na Bíblia um exemplo muito interessante de um indivíduo que não viveu o senso comum consciente, mas ele praticou o que é do senso comum. Qual que é? Quem sabe o que é melhor para si é a própria pessoa. Os juvenis, os adolescentes, os jovens, eles acham que para eles o melhor eles sabem escolher. O pai e a mãe não precisam escolher, eles sabem escolher.
Então nós temos na Bíblia um exemplo típico que para mim é o exemplo que mais caracteriza essa verdade que quero refletir nesta vez. Veja só, a Bíblia fala de um homem que antes de nascer, Deus enviou um anjo especial para conversar com a sua mãe, que era estéril, e disse: você vai ter um filho. Esse filho é conhecido de todo mundo, até gente que não lê a Bíblia conhece a história dele. É um homem famoso, Sansão. Salomão é famoso pela sua sabedoria, pela sua capacidade de ajuizar. E Sansão é conhecido pela sua força física, a sua capacidade gigantesca de fazer ações tremendamente fora do comum. Antes dele nascer, Deus enviou um anjo que falou com a mãe dele. A mãe correu e contou para o pai, chamado Manoá. Sua mãe, o seu nome não é mencionado na Bíblia. Isso está no capítulo 13 de Juízes. O anjo avisou para ela cuidados que ela devia ter com essa criança, porque ele seria especial. Especial por quê? Ele foi escolhido por Deus para uma missão. O seu povo era escravo de um outro povo. Os israelitas eram escravos dos filisteus. Por desobediências, por ações contrárias à vontade de Deus, sofreram as consequências. Sofreram a maldição de confiar no braço humano. E agora Deus suscitava, Deus trazia uma pessoa que ia liderá-los, era um juiz. Quando o pai soube do anúncio do anjo, quis saber detalhes. O anjo repetiu: ele não deve usar bebida alcoólica, ele não deve comer nenhuma carne imunda, nenhuma coisa que não seja alimento autorizado por Deus em sua palavra. Ele devia ser puro em seus hábitos, para poder manter o espaço aberto ao Espírito Santo na sua vida, porque ele ia receber de maneira muito especial e poderosa o Espírito Santo. Sansão um dia viu as mulheres dessa outra nação, escolheu uma delas, se encantou por elas, gostou dela. O relacionamento homem e mulher é planejado por Deus e é algo muito bom. É algo que tem que ver com nossa condição natural de complementação. Isso é maravilhoso. Como vocês viram no outro tema, eu discorri com detalhes a respeito disso. Mas agora o que eu quero chamar a atenção é que gostar é uma primeira manifestação natural dos seres humanos. É impulsivo, é natural. Não tem aí nesse ponto, até esse ponto, não tem intenção envolvida. Existe uma atração correspondida e daí você gosta. Isto é espontâneo. Mas quando ele decidiu tê-la como esposa, aí vem a sua vontade, a sua decisão. Ele falou para o pai no capítulo 14, pai, me arranja essa mulher como esposa para mim. O pai falou: mas meu filho, não tem alguém dentro da sua comunidade que tem a sua mesma fé, que teme o mesmo Deus que você pode escolher? Ele falou: não me importa, é desta que eu gosto. Eu quero estar junto com ela por minha conta. Deixa comigo que eu sei o que estou fazendo. Me dá esse direito porque eu é que quero. E os pais tomaram providências e Sansão passou por terríveis problemas com os filisteus. Foi enganado, foi mentido, tentaram matá-lo. Ele acabou fazendo uma destruição lá. Deus pôs a sua mão por trás. A Bíblia diz que Deus estava usando esse momento. Mas veja, Deus usou uma escolha de Sansão. Deus não induziu a escolha de Sansão. Quando Deus nos dá os instintos, Ele é responsável também. Porque Ele me deu a capacidade de sentir, Ele me deu a capacidade de perceber, avaliar e escolher. Ele me deu isso. Deus, quando nos criou livres, Ele correu um risco enorme, o risco de rejeitarmos a Ele. E a Bíblia diz, no capítulo 14 de Juízes, que Ele realmente foi atrás do que Ele queria. E Sansão colheu grande consequência. Depois disso escolheu outra mulher, a famosa Dalila, que é de onde a história aparece até nos filmes. Sansão sofreu grandes consequências, foi enganado novamente, foi traído novamente e tentaram tirar-lhe a vida. Finalmente Sansão foi preso, teve seus olhos vazados. Quando Sansão se recuperou, cego ainda, mas fortalecido, ele pediu perdão a Deus, pediu forças, e com a força que Deus lhe deu, depois do perdão, ele exerceu a maior matança entre os filisteus. Essa é a história de Sansão. Mas eu quero me demorar, eu quero me chamar a atenção sua para a escolha. Nossos filhos irão escolher. Nossos filhos irão escolher alguém para relacionar-se. Eles precisam de uma ajuda, de um apoio, de um conselho, de uma orientação. Dificilmente um filho escuta o pai, uma filha escuta o pai ou a mãe se forem condenados.
A nossa sensação nosso desejo de relacionar-se, ele é uma sensação dada por Deus como uma bênção, se for bem usada. Ela tem que ser subordinada às suas orientações. Quem pode dar essa subordinação aos filhos são os pais. Mas quando os pais não estudam a respeito, nem estudam a natureza dos seus filhos, ou não estudam a natureza do relacionamento, esquecem-se de que eles mesmos foram atraídos um ao outro e até para outras pessoas antes de conhecerem o seu cônjuge. Eles bloqueiam na criança a possibilidade de ouvi-lo. Lembrem que nós discutimos num dos temas que quando alguém é condenado, ele perde a capacidade de raciocinar moralmente. Porque a condenação que eu recebo desperta em mim emoções negativas. E as emoções negativas bloqueiam o bom senso moral. É muito importante que nós não condenemos. É muito importante que mostremos o errado sem condenar a pessoa. É muito importante que essa pessoa saiba que eu a compreendo e que eu a quero ajudar. Então, falar sobre a sua natureza sexual, sobre o que vai acontecer na vida dele. Se você tem filhos menores, a primeira mensagem, o primeiro ensino sobre sexualidade vem entre os 3 anos e meio e 5 anos. É o primeiro ensinamento. Há um livro da Casa Publicadora chamado A Vida Começa Assim. A melhor referência que tem para dar a iniciação sexual, que vai dos 3 anos e meio aos 5, 6 no máximo. É quando se deve fazer isso para a criança. A segunda fase, dos 9 aos 13, quando se fala da sexualidade do próprio indivíduo, da própria criança, do próprio filho ou filha. Fala-se sobre a puberdade, uma fase bonita em que vai se despertar o interesse pelo outro sexo e que isso é uma coisa boa, que eu vou estar aqui para te ajudar. Não condene os filhos, porque se condenarem, eles vão seguir o conselho da maldição, que diz maldito o homem que confia no homem, porque eles não estarão ligados ao conselho que diz honra teu pai e tua mãe, porque o pai e a mãe não estão subordinados ao conselho, ame seu filho para que ele possa te ouvir. Cada um vai quebrando a relação com Deus e a sequência quebra o contato da pessoa com aquele que nos criou e que quer o nosso bem. Lembre-se, você tem que se aproximar dele como um amigo. Você tem que se aproximar dele como alguém que lhe quer bem, seu filho, a sua filha, para que ele possa entender que você o ama e possa voltar a você quando quiser esclarecer alguma coisa. Outro detalhe importante, muito importante, os jovens entre si, eles se ouvem, e uma coisa que eles não sabem quando se ouvem são as consequências. Normalmente, essas redes sociais têm feito uma obra tremenda, faz boa, mas faz má também. As redes sociais, todas elas, Twitter, ou Facebook, tudo quanto é rede social, WhatsApp, todas elas estão produzindo a rapidez das informações, especialmente entre os iguais. As pessoas que já se associam, já gostam uma da outra. Se a mensagem, se o que foi postado é bom, ótimo. Se não for, péssimo. Eu não vou poder impedir que isso aconteça, mas eu posso dar ao meu filho uma influência de fidelidade, que ele troque comigo as suas confidências para eu poder ajudá-lo. Não condene, mas me aproxime dele. Também use o instrumento, também me comunique com ele pelo meio das redes sociais, para que aquilo que pode ser dito pelos amigos também possa ser dito por mim, num clima e numa conversa que seja cordial, nada de condenação, nada de referências ultrapassadas, mas uma linguagem contemporânea, algo pessoal. Oi, como é que você está? Fiquei com saudade de você. Uma linguagem que vai fazer com que eu use o instrumento e me aproxime do meu filho. Eu não condeno, é ao contrário, eu uso para que a influência volte para mim também. Mas a palavra de Deus mostra para nós, mesmo capítulo 17, no verso 7, ela diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. A confiança no Senhor, ela é adquirida. A primeira forma de desenvolver essa aquisição é na infância. É quando os pais praticam o ensino que vão passar para os filhos, que entre si eles vivem em harmonia, pai e mãe, em harmonia. Eles não levam ao filho as suas desavenças, eles podem ter desentendimentos, são seres diferentes, está totalmente previsível, mas eles devem tê-las ausente deles. Se um dos pais comete um erro na maneira de lidar com o filho, deixe que ele resolva, em particular converse com ele. Não existe um superior ao outro. O marido não pode corrigir a esposa diante do filho, a esposa e mãe não pode corrigir o pai na presença deles. Ela pode deixar que corra, mesmo que haja uma falha. A falha com o filho é menos grave do que o desentendimento entre os dois.
quando lá fora, ou lá no quarto, os dois conversarem e fazem um ajuste. Aquele que cometeu o erro deve voltar ao filho, se cometeu o erro, ele deve voltar ao filho, se desculpar e corrigir. Não o outro, é o próprio indivíduo que cometeu o erro. Isso vai criar na criança o senso de segurança, gerado pela união dos pais e pela firmeza dos dois no mesmo caminho, na mesma orientação, na mesma disciplina. Em seguida, se aproximar do filho à medida que ele vai crescendo para ser amigo dele, ouvir suas confidências, especialmente na fase que vai dos 7, na verdade, dos 7 aos 10, é uma fase de grande aproximação. Se é menino, o pai jogar bola com ele, brincar com eles do jeito deles, estar num clima em casa de descontração, porque com um amigo você abre o coração, porque daí ele vai chegar ao nível da adolescência, amigo do pai, amigo da mãe e pronto para falar, estou gostando dessa, estou gostando daquele, estou gostando... Essas declarações dão chance dos pais não se assustarem, mas dizerem que bom filho, que ótimo filha, que legal, vamos falar sobre isso. Então, o relacionamento, ele tem destruído muito a fé de crianças, jovens, adolescentes e até de adultos. Nós temos que reconhecer que a sociedade hoje tem pessoas de diferentes condições sociais. Nós temos pessoas hoje separadas por vários motivos. Nós temos pessoas que estão separadas da sua idade, pela idade que estão, não casaram. Essas pessoas estão entre nós, ou entre as famílias, ou pelo menos entre as igrejas. Essas pessoas têm que ser vistas com olhos de quem precisa compreensão, afeto e oportunidade. Elas precisam ser incluídas, mas principalmente os nossos adolescentes e os nossos jovens. Eles precisam ser vistos como alguém que está fazendo algo que é natural e que é bem visto por Deus, desde que tratado adequadamente. É bem verdade que o uso inadequado da sexualidade pode produzir os maiores danos na vida de uma pessoa. Alguns jovens namoram, se envolvem com intimidades sexuais, precipitam o casamento, não fazem uma escolha adequada. Na hora dizem, mas é quem eu gosto, é o prazer que eu sinto. Não confunda prazer e satisfação momentâneas com felicidade. Felicidade é um estado em que você sente, é uma condição emocional em que você está íntegro, inteiro. Sua mente, suas emoções e sua consciência estão em harmonia. É só quando você tem esses 3 componentes unidos é que você realmente pode dizer que você está experimentando felicidade. Eu gostaria de chamar a atenção na palavra de Deus para que a gente possa refletir sobre o que Jesus quer para nós. O capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, no capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E ele diz em seguida, verso 21, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Então vejam, a submissão do filho aos pais agrada ao Senhor, é uma ordem dele. Honrar pai e mãe faz parte dos 10 mandamentos, é o 5º mandamento. Mas da parte dos pais, o conselho de Deus é, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Então, se nós usamos uma linguagem que o filho não entende, isso produz irritação. A irritação alimenta o desrespeito e o desânimo tira eles da relação direta conosco. Vamos olhar o seguinte, as emoções deles não são condenáveis, elas devem ser dirigidas. A palavra de Deus diz que nós somos imperfeitos, eles também são. Condenação não ajuda. Mas a abertura para o diálogo pode trazer a oportunidade de mostrar o erro. Uma vez mostrado o erro, nós podemos ajudar quem quer que seja. Mas a pessoa tem que ter condições de perceber. E só se percebe o erro quando nós não nos sentimos condenados, mas nós nos sentimos aceitos. Então aceite seu filho. Jesus nunca apoiou o pecado no seu tempo, mas ele acolheu pecadores. Eu tenho 2 textos que eu gostaria que os pais entendessem, e os filhos também, do que Jesus pensa sobre nós na relação familiar. Esta escolha, cujo título eu coloquei, Juntos por minha conta, não funciona. O filho precisa consultar os pais. Não precisa fazer a vontade deles, porque a escolha final é sua. Fazer a vontade deles é algo que você não tem obrigação, mas consultá-los, consultar a Deus. Não fazer como Sansão, é desta que eu gosto. O seu gosto não é uma referência segura. Mas pais, vocês precisam fazê-los entender que enquanto nós condenamos o erro, nós não os condenamos como pessoas. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus ainda, o próprio Jesus falando
ele demonstra que ele tem uma preocupação muito grande conosco e que ele não está condenando a pessoa, ele está condenando o pecado. Ele diz aqui, capítulo 9, versículo 13, aprendam, disse ele, o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. E em Lucas ele esclarece isso no capítulo 5, versículo 31. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Você quer ajudar o seu filho? Ele é imperfeito? Eu conheço isso, eu tenho três. Eu também sou imperfeito. Era a minha luta, é a sua luta. Você é imperfeito, ele é imperfeito, sua esposa, seu marido são imperfeitos. Nós somos imperfeitos, eles também são. Nós não viemos buscar justos, nós viemos buscar pecadores ao arrependimento. Eu preciso me aproximar como Jesus o fez. Jesus amou e se entregou. Ele não condescendeu. Ele não disse para a mulher, está tudo bem. Ele disse, ninguém te condenou? Ela disse, não, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Se eu quero dizer isso ao meu filho, eu primeiro preciso não condenar. Eu preciso acolhê-lo, recebê-lo, aceitá-lo. Quando eu aceito alguém, ele pode me ouvir. E se alguém me ouvir, e eu conheço a palavra de Deus, eu posso ajudá-lo a conhecer o Salvador. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10, 10. Ele quer dar vida. Vida à sua família, vida aos seus relacionamentos. Que Ele possa poder fazer isso na sua casa. Eu quero orar com você agora. Eu gostaria que você refletisse do que Deus pode fazer. Abra sua mente para Ele, abra seu coração. Seja humilde. Se tiver que confessar ao seu filho, confesse. Se tiver que confessar ao seu pai, confesse. Vamos atar os relacionamentos para que Jesus se manifeste em nossa família. Oremos. Pai amado, que desafio é lidarmos com a nossa inteligência e liberdade de escolha, quando na verdade somos imperfeitos. Que dificuldade! Ajuda-nos, Senhor, a superar a nossa dificuldade, superar nossa injustiça com a justiça de Cristo e o seu poder. Dá-nos a brandura de Jesus, a amabilidade que o Teu Espírito pode implantar em nós, e que na nossa casa, pais e filhos, maridos e esposas, filhos e pais, possam ter uma relação que restaure a viva presença de Jesus em sua casa. Que os outros que virem esta família que me ouve possam dizer, estes realmente têm estado com Jesus. Em seu nome agradecemos. Amém.